Freire foi um bacharel em Direito, que advogou, né, muito pouco tempo e que rapidamente se inclinou para a perspectiva de ser um professor, trabalhando com adultos. Ele começa trabalhando no Serviço Social da Indústria, no SESI, em Pernambuco, e depois ele vai participar de vários projetos de experiências de educação popular. Na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Eu me lembro que eu fui apontado com o processo todo de alfabetização no país, o movimento que eu coordenava, eu fui apontado como o bolchevizador e o anticristo. Que Estado, que democracia foi essa que baniu do país um dos seus maiores expoentes na área de educação? O fato de nós estarmos no momento de regime militar, de ditadura militar, fez com que os outros países que criticavam o regime político brasileiro dessem a ele uma visibilidade que ele não tinha no próprio país, né? E quando ele já volta com uma experiência acumulada bastante larga, né? E todo mundo que aqui ficou continuou lendo suas obras, continuou acompanhando, mesmo com todas as proibições, né, que os órgãos oficiais impunham de o pensamento freiriano não ser divulgado. Pelo método Paulo Freire, Ivo nunca viu a uva, porque na verdade no Brasil até hoje, muito poucos Ivos viram qualquer sinal de uva. Para ele seria mais fácil dizer que José pegou a enxada, que Maria lavou a roupa, que João não conhece nenhum Ivo, muito menos sabe qual é o sabor de uma uva. Tem aquela história de como deu o estado de Vieira na cabeça dele em relação a associar a imagem à alfabetização. Conta-se que ele, numa tarde de domingo, andava de bonde com o filho no colo, o filho de 2 anos de idade, quando o menino olhou para um outdoor, um cartaz, e estava lá uma propaganda de Nescau. Parece que é Nescau, um desses todos da vida aí. E o menino leu. O menino, sem ser alfabetizado, olhou para aquele cartaz e leu a palavra do produto que estava anunciado. Isso aí teria despertado Paulo para o fato de associar a palavra à imagem, para com isto acelerar também o processo de alfabetização. Dos 76 milhões de habitantes do Brasil, naquela época, mais de 17 milhões eram analfabetos. Só existe comunicação quando os sujeitos do processo comunicante, mediados pelo objeto a ser comunicado ou comunicável, assumem uma posição de pesquisadores e produtores da inteligibilidade do objeto. Essa postura de sujeito crítico e indagador, de sujeito que se assume como uma curiosidade diante do mundo, crítica, é uma das tarefas de uma educação democrática. Eu acho que seria não freiriano congelar a obra dele, transformar aquilo numa Bíblia, num cânon. Então, para ser fiel ao pensamento freiriano, você tem que dialogar com ele e tornar ele seu, tornar ele característico a um contexto, né? Por mais brilhante que Paulo Freire fosse, uma pessoa no final da década de 60 no Brasil não tem como imaginar o que seria o Brasil na década de 2020. Mas eu acho que é necessário que a gente continue pensando sobre esse legado para atualizar essas contribuições, né? Para a gente entender como as disputas políticas são pautadas na pedagogia hoje, né? Por exemplo, essa questão da desigualdade, do analfabetismo digital, da desigualdade econômica de quem não tem acesso à conexão e a dispositivos, foi algo que Paulo Freire não viu, né? Mas são questões que estão intimamente relacionadas com a pedagogia que ele propunha, né?
considerado um ícone tanto para os educadores populares ou para os educadores que apostam nessa pedagogia crítica, mas ele também é um ícone de ataque dos grupos conservadores extremistas que têm muita força na nossa sociedade ainda, infelizmente. Então a gente vive um momento que a gente precisa defender Paulo Freire. É algo que soa absurdo, mas inevitável, infelizmente. Toda a concepção de educação freiriana, ela contradiz essa concepção reacionária de educação em todos os sentidos, sobre o que é o professor, o que é o aluno, o que é a educação. Então, o ataque a ele não me surpreende. Aqui no Brasil, isso vem desde os anos 60, desde a ditadura de 64, que aconteceu logo depois que Paulo Freire tinha sido chamado a Brasília para coordenar um plano nacional de alfabetização, que durou pouco tempo, durou apenas 2 meses, e que foi inaugurado oficialmente quando aconteceu o golpe de 64, que logo cancelou o Plano Nacional de Alfabetização. Não simplesmente alfabetiza com aqueles métodos da cartilha tradicionais, como uma coisa técnica, mecânica, mas que faz da alfabetização um espaço de educação política e crítica também, que faz que as pessoas consigam, através do processo de ler as palavras, ler também o mundo. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez críticas ao educador Paulo Freire e à TV Escola. Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele. Tem até um mural muito feio dele na frente do MEC, tá lá, assustando a criançada que passa por lá. Muito feio. E então, dizendo Paulo Freire já era. O que é que significa Paulo Freire já era? Significa que o exercício dessa curiosidade crítica já não tem sentido. O que é que significa Paulo Freire já era? Que o chamamento do educando como sujeito produtor do seu conhecimento também não tem sentido. O que é que significa Paulo Freire já era? É que não vale a pena afrontar e confrontar o fatalismo cínico de um discurso que diz que é uma pena que haja 30 milhões de brasileiros morrendo de fome, mas o que fazer, a realidade é essa mesma. Quer dizer, eu me oponho sistematicamente, eu até diria bravamente, como se fosse um poema, uma canção. Eu me oponho bravamente a aceitar ou a me deixar vencer por esse cínico fatalismo. Dizer, por exemplo, que o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século, não é, isso não é discurso para cientista, para acadêmico. Em primeiro lugar, isso é um discurso reacionário, em segundo lugar, é um discurso incompetente. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.